for chegando, você vai dando acesso, tá, Malu? Está aberto, a sala está aberta, só entrar. Vamos começar, vamos fazer a nossa oração. Vamos mentalizar a figura amorosa de Jesus, entregar nas suas mãos as nossas dúvidas, as nossas questões, porque temos certeza, Mestre, que o Senhor nos mostrou o caminho, que nos acenou a bandeira da esperança, da confiança nas leis e nas determinações das leis divinas. Leis essa que o Senhor nos ensinou, que está dentro de nós, e nós lhe pedimos que nos fortaleça, nos robusteça, que jamais percamos a esperança, a confiança em seus desígnios, mesmo nos momentos difíceis, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Senhor. Abençoe os nossos esforços de melhoria. Agradecemos particularmente a essas duas irmãs, como umas mães, que são Amélia e Joana de Ângeles, que nos procura estimular a vontade de crescer, a vontade de mudar. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos e que a sua luz, Senhor, nos envolva e proteja, ora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, peraí, deixa eu acender essa luz aqui. Bom, gente, então nós estamos aqui no capítulo 30. Vocês vão achar estranho, mas capítulo 30? Por que não o 29? É que a Alexandra teve um problema, precisou trocar, e ela já estava preparando já o 29. Então, não tem problema nenhum, a gente faz o 30 e depois, no sábado, na sexta-feira que vem, ela faz o 29. Sem problema nenhum, tá? Não vai ter quebra de continuidade, não. São mensagens que elas, por si só, já traz grandes ensinamentos. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 30, Sementeira de Testemunhos. É muito bonito, aliás, como todos os capítulos, é muito bonito esse encerramento que ela faz. Nós vamos ver no final que ela faz um convite para todos nós, para nós, vamos dizer assim, tratar muito bem desse terreno íntimo, para que a gente possa realmente também se transformar num testemunho, cada um dentro do seu ambiente, dentro do lugar onde está colocado, onde está inserido, com as pessoas com quem convive, enfim, que nós também sejamos testemunhos. Não há necessidade de sermos a grandiosidade, como nós vamos ver que foram os testemunhos, os discípulos primeiros do Cristo, mas dentro da nossa realidade nós podemos também ser esse terreno onde essas mensagens e a missão do Cristo possa fazer realmente florescer dentro de nós. Então, é esse o objetivo desse último capítulo, né? Esse convite para que todos nós trabalhemos dessa forma. Alguém gostaria de começar a ler? E outra semente caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Lucas, capítulo 8, versículo 8. As sementes de amor que Jesus colocara no coração fértil dos discípulos fecundaram e se transformaram em árvores generosas, com frondes protetoras e conseguindo produzir milhares de outras tantas que se multiplicariam ao infinito na sucessão dos tempos. Só um momentinho, Malu. Eu gostaria, então, olha só, o nome Sementeiras de Testemunho. E aí ela cita bem o finalzinho dessa parábola do semeador, que ele já fala do terreno realmente fértil, produtivo, aquela terra pronta, né? Onde a palavra caiu e imediatamente frutificou. É interessante, eu queria até abrir um parênteses aqui, interessante que essa mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17.
e tem 5. O nome do capítulo é Sede Perfeita. E é interessante que essa parábola foi colocada ali, e Allan Kardec ele trabalha muito mais voltando essa parábola para o espírita. Então, eu achei muito interessante isso, né? Porque ela diz aqui, ó, a semente de amor que Jesus colocara no coração fértil, quer dizer, dos discípulos. Os discípulos já tinham o coração fértil, estavam prontos para receber aquela semente. E nós, será que nós já estamos prontos? E como ele diz aqui, fecundaram e se transformaram em árvores generosas. Quer dizer, e será que nós já estamos realmente com o nosso interior, com o nosso terreno pronto, e já para, não só para frutificar para nós mesmos, mas como também gerar, poder colocar sementes em outros corações, junto aos nossos familiares, junto às pessoas com quem a gente convive, no nosso ambiente de trabalho. Quer dizer, olha o campo de ação. Eu achei interessante porque no Evangelho, ela fala exatamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola é particularmente, lógico, para todos, mas particularmente direcionada ao espírito, né? Porque a gente já tem realmente essa semente consoladora do que a doutrina espírita é. E aí? O nosso terreno está pronto, né? Já está fertilizando, já está criando para nós mesmos e abundando ao nosso derredor? Lógico, essa é uma questão, né, íntima que cada um deve se responder. Então, continua para nós, Malu, por favor, mais um pedacinho. Terminado o ministério terrestre, o mestre retornara às imarcessíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos. E todos eles desincumbiram-se do ministério com inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma as mais rudes provas e mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Dá um momentinho só. Então, a gente vê aqui, né? É interessante, assim, que eu achei interessante que fala todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma. Porque eles também, todos, né? A gente pesquisando aqui, nós vamos verificar que todos os discípulos, esses 12 primeiros que conviveram diretamente com Jesus, todos eles, com exceção de João, morreram de forma cruel, né? Ou foram crucificados, ou foram esticados, de forma cruel. E é interessante a gente ver o seguinte, que como deixa aqui, ó, Jesus deixou esses companheiros equipados para o enfrentamento, porque eles tinham, Jesus sabia o que eles iriam ter que enfrentar, porque foi um ledo engano que o Sinédrio, que os doutores da lei, achando que destruindo Jesus, olha só, vamos dizer assim, a ignorância espiritual, né? Achando que destruindo Jesus, que matando Jesus, crucificando Jesus, estaria liquidando a doutrina que ele pregava. E, ao contrário, olha só, a gente vê, ao contrário, ela chamou mais a atenção, né? Ela multiplicou, e com isso também ele sabia que ia incomodar, né? De repente, não estava incomodando apenas o Sinédrio, apenas os doutores da lei, mas já estava incomodando, inclusive, o próprio romano. Ué, que diabo desse povo que tem essa força, essa determinação, que sai aí pregando, que não se deixa abater? Afinal de contas, quem são eles? Então, começaram a incomodar, se negavam a praticar aqueles ritos,
aquelas crenças que... Porque, vamos dizer assim, naquela época, qual que é a força que realmente dominava? É a força bruta, a força bélica. Era aquele que tinha o maior poderio, o maior exército, dominava o outro, não tinha diálogo, vamos dizer assim, né? Não existia, vamos sentar aqui. Hoje em dia, com todo o avanço, a gente ainda depara com uma situação, né? A gente está vendo, por exemplo, convivemos numa democracia. O que é democracia? É conversa, é diálogo. Vamos cá, vamos conversar, vamos tratar os assuntos polêmicos através da conversa. Naquele tempo não existia isso. Não tinha esse negócio de conversar. Era aquele que tinha mais força. Então, em vez da doutrina de Jesus perder a força, ela ganhou força depois da sua crucificação. Parece que se havia naqueles discípulos alguma dúvida, será que não é? Como o próprio Judas, né, que achava que Jesus era muito bonzinho, porque Judas conhecia a brutalidade daquele povo, que só tinha uma conversa, era na espada. Se resolvia as coisas na espada. A própria lei judaica era olho por olho, dente por dente. Depois vem um homem que falou, tem que perdoar não só aqueles dos seus amigos, mas os inimigos, né? 70 vezes, 7 vezes. Então, esse homem, isso começou a mexer com a cabeça daquele povo. Então, Jesus sabia do que aqueles apóstolos iriam enfrentar, mas ele sabia que eles também estavam prontos, preparados. E como todo humano, não só na carne eles sentiam as dores, mas também na alma, porque eles eram humanos, percebiam, às vezes, a hostilidade. A gente sabe que nos primeiros tempos havia um atrito muito com a Casa do Caminho de Pedro, né? Depois com o advento de Paulo também começaram. Havia dentre aqueles uns mais radicais, uns mais chegados às práticas realmente judaicas, a outros que não. Então, esses conflitos também existiam entre eles, mas eles souberam superar para colocar a mensagem do Cristo. Essa era a semente real, né? Essa era a semente que precisava ser, vamos dizer assim, propagada. Vamos lá, Malu. Quanto mais terrível era configurada a punição ao amor de quem davam mostras, vivenciando, e ele se fazia o expoente da coragem e da fé. Nenhum foi poupado pela impiedade humana, e o seu sofrimento serviu de adubo fértil para as sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram, que conviveram com eles, que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção do direito de ir e vir, podendo ser vivenciada no ádito do coração, sob terríveis aflições e em injunções inumanas, penosas, como aqueles homens souberam viver, seguindo o exemplo de Jesus. Só um momentinho aqui. Olha, veja bem. Então, mais uma vez, eu insisto lá no primeiro parágrafo lá em cima, tem ali, sofrimento, o seu sofrimento serviu de adubo fértil. Quer dizer, o exemplo daqueles homens, né, ao divulgar a mensagem do Cristo, ele servia de adubo para outros corações. Se havia algum, vamos dizer assim, dúvida, aquela palavra dos discípulos, porque eles estavam impregnados da energia do Cristo, eles tinham convivido diretamente com Cristo. Então, eles tinham a capacidade de realmente motivar e estimular outros. E eu achei interessante, ela vai repetir em outros textos, a mensagem de liberdade, porque a mensagem do Cristo é libertadora realmente. Até hoje, naquela época,
que era muito mais difíceis as coisas, onde eles, como nós vamos ver mais à frente, eles não tinham liberdade política, eles eram escravizados, eram dominados, eles tinham que trabalhar exaustamente para pagar impostos a Roma, não tinha liberdade, enfim, eles eram praticamente escravos. Então, não é dessa liberdade que Jesus veio falar. Jesus veio falar de um outro tipo de liberdade. E é interessante que a gente vê, às vezes, gente, como a Malu estava falando no início, né? O jovem vem falar, eu quero ser livre, né? Eu quero fazer tudo o que eu quero sair, divertir. Mas, muitas vezes, isso não é liberdade. Olha como que nós, ainda, apesar de 2000 anos, ainda confundimos o sentido real da liberdade. Isso é prisão, porque a gente está preso a coisas materiais. Às vezes, nós estamos presos excessivamente aos familiares, né? Ao esposo, à esposa, aos filhos. O filho sai de casa, às vezes, né? Tem a tal chamada síndrome do ninho vazio, a pessoa quase morre, entra em depressão, né? Enfim, por quê? Porque, na verdade, a pessoa não é livre, a pessoa está presa a uma coisa, a um hábito tão forte que ela não percebe. Então, não era dessa liberdade que Jesus veio dizer. Jesus veio dizer, meu reino não é desse mundo, meu reino é um lugar onde todos gozarão de liberdade. Então, liberdade porque você não tem nada que te prende, você pode... eu lembro que eu acho que foi Gandhi que disse, porque Gandhi foi preso várias vezes, né? Prendia, saía, né? E ele dizia, olha, vocês podem me prender milhões de vezes, mas jamais vocês conseguirão prender meu pensamento, os meus ideais. Então, ele ficava preso, mas a cabeça, a mente, continuava vibrando, continuava ali a todo... Eu acho que... Eu até separei aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que eu queria ler para vocês. Fala sobre a liberdade. Então, essa liberdade que Jesus estava dizendo não era de ir, de vir, porque o povo judeu já estava acostumado a ser preso. Eles foram dominados por tantos povos, mas Jesus justamente, vamos dizer assim, veio falar a ele, vocês mesmo estando sob o jugo material do Império Romano, vocês podem ser livres. E é essa liberdade que eles começaram a sentir. E começou realmente a estabelecer dentro que os discípulos sentiam e eles queriam passar essa mesma mensagem aos outros que ouviam. No livro dos Espíritos, na questão 833, diz assim: há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Vamos lá ver. A resposta é o seguinte: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves, pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, você pode prender uma pessoa a 7 chaves, mas o pensamento dela é livre. Ela é capaz de ir aonde ela quiser, atrair para si, aí vai depender da qualidade dos sentimentos, quem ela quiser a sua presença. Então, era dessa liberdade, no íntimo do coração do ser humano, que Jesus realmente trouxe a sua mensagem, que os discípulos realmente continuaram a repassar. Gente, eu estou falando bastante. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, vamos lá, Malu. O Evangelho expandia-se no mundo que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pulsava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade, e porque não a pudessem fruir pelos caminhos sociais e políticos, a de consciência fascinava-os, e quando ouviu as narrativas do Evangelho
e do reino de Jesus vier implantar, do reino que Jesus vier implantar na terra, todos se lhe entregavam com ardor. Aí, aquilo que a gente estava dizendo, né? É. Então, eles não gozavam. Então, socialmente e politicamente, eles estavam escravizados. Mas não era dessa situação. Jesus não veio para tratar dessas questões. Ele sabia que o homem teria que evoluir, vamos dizer assim, intelectualmente, moralmente, e, por si só, ele teria condição, através dos tempos, de resolver essas questões de escravização, de dominação através da força bruta. Ele sabia que nós como ser humano, temos condição de resolver isso. Mas o que ele realmente trouxe é a mensagem da liberdade e de um reino diferente desse. Então, No resumo aí, Marli, seria o que ele mostrou era a liberdade espiritual. Sim. A material não, né? A material, nós estamos presos realmente, né? Mesmo não estando entre grades e tudo, mas nós estamos presos nessa matéria. Quer dizer, o que ele veio falar foi da liberdade do espírito, que hoje ele se encontra preso, mas ele tem formas de ficar totalmente livre dessa matéria. Tá? Basta que a gente cumpra as leis. Sim. E outra coisa, né, Malu, também, se a gente vê que mesmo momentaneamente constrangido a esse corpo físico, porque o espírito ele está meio constrangido, né? Mesmo assim, a gente pode gozar de liberdade. Por exemplo, eu não sei se às vezes a gente fica assim. Por exemplo, eu vou falar assim de mim, eu me considero uma pessoa ansiosa. Às vezes eu já sei, eu fico pensando, será que vai dar certo tal coisa? Será que isso que vai fazer? Meu Deus, será que ano que vem? Eu falo, gente, por que eu não vivo hoje? Eu estou presa a uma situação de angústia, por quê? Eu não confio. Aí eu brigo comigo, eu falo, não confio em Deus, não confio nas leis justas, não acredito nisso, pelo menos eu leio, estudo, estou vendo isso, por quê? Então, me angustiar. Então, eu estou presa a uma situação de uma angústia que eu não sei o que vai ser. E o que for lá na frente, tudo tem uma razão de ser. Então, por que me angustiar? Então, a gente precisa ser livre. Às vezes, a gente é livre ao marido, à esposa, aos filhos, ao emprego, à casa. Ah, meu Deus, minha casa. Sabe? Isso não é liberdade. Então, mesmo nessa situação aparentemente constrangido, que o espírito está constrangido, nós podemos gozar de liberdade. Não tem aquela passagem que é tão bonita do Francisco de Assis, que ele estava varrendo o quintal, aí o discípulo dele chegou, mestre, se soubesse que fosse morrer agora, o que você faria? Ele continuaria varrendo. Quer dizer, eu estou dentro, nós estamos dentro de leis muito justas e muito equilibradas, leis divinas. Então, esse reino que Jesus veio falar, calma, não inquiete seu coração. Se as aves do céu, se os lírios, todos são atendidos pelo Pai, por que você, que é um pouco a parte mais sublime do reino, não, parte mais sublime não vamos dizer, mas o que está no topo, na hierarquia, por que vocês estão atormentados? Pode falar, Malu. É um pouco da descrença da vida futura. Exatamente. A gente fica meio que naquela coisa assim, volta e meia, né? Será? Oh, meu Deus! Sabe? A gente fica meio descrente. De vez em quando bate aquela, né? Que eu falo que às vezes é o mal com o bem. Aí o bem diz assim, ó, tem a vida futura. Aí o malzinho vem aqui e diz assim, será? Faz a intriga. É verdade. Então, dessa liberdade que Jesus via falar e que os apóstolos foram caminhando, né? Aqueles primeiros, e isso realmente, naquela situação de sofrimento, de prisão física mesmo, que eles
que eles viviam, eles só tinham que agarrar a alguma coisa mais ampla, que aquele Império Romano não conseguiria jamais alcançar, né? Então, é isso que realmente é desse reino, né? O Evangelho e do reino que ele falava, e que trazia uma serenidade naquele povo tão sofrido. Aí a gente vê assim também o papel do sofrimento na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por situações que nos amadurecem e faz com que a gente, às vezes, puxa, a gente sofre uma desilusão, uma coisa, fala, meu Deus, aí você aprende. Se você souber encarar aquela situação, analisar o porquê, vamos ver, vou analisar, por que isso me aconteceu? Aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Você aprende e a gente sai, depois daquela situação, mais maduro, mais confiante, né? A gente vai errar de novo, porque nós não estamos ainda nesse estado de perfeição. Mas eu garanto que naquela situação a gente não vai mais repetir. A não ser se a gente não colheu, se a gente não analisar, se a gente não colher as lições que aquela situação difícil nos trouxe. Aí a gente vai repeti-la novamente. Mas, se não, a gente cresce, a gente se torna outra pessoa, né? Não é às vezes de coisas simples, de coisas às vezes aparentemente banais, que traz realmente grandes ensinamentos. Agora, você imagina aquele povo ali, né? Onde viviam uma total situação de exclusão social. Então, eles tinham que se agarrar realmente nessa bandeira da esperança e nessa confiança na existência de um outro reino, a não ser o reino romano do momento. Vamos lá, Margot. Felipe, um dos seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do mestre a quem muito amava, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver, o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sustentaram desde o momento em que o mestre ascendera ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. Só um momentinho. Então, ela vai falar aqui, logicamente, o título é Sementeira de Testemunhos. Ela não vai citar aqui todos esses 11 primeiros, né? 12 primeiros, porque depois de Judas, teve um outro que tomou o lugar dele. Então, ela não vai citar, mas ela vai citar aqui basicamente dois, Filipe e André. E aí eu trouxe aqui alguma coisa de André, né? Do Filipe. Vamos ler aqui, do Filipe. Espera aí, cadê você, Filipe? Vamos lá. Espera um pouquinho, gente. Tá. Felipe. É interessante que nós vamos. Eu li aqui, a gente sabe que os evangelhos, né, eles sofreram várias alterações no decorrer dos anos, né? A Igreja Católica ela interferiu muito, mas muita coisa dessa parte histórica realmente está no Evangelho. Então, ela diz aqui, Felipe, o Evangelho de João é o único a dar-nos qualquer informação pormenorizada acerca dos discípulos chamado Felipe, do discípulo chamado Felipe. É interessante, realmente João é o único que cita Felipe. É interessante. E em 3 passagens ele cita Felipe. Jesus encontrou-se com ele, Felipe, né, pela primeira vez em Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Isso aqui está em João 1:28. É interessante notar que Jesus chamou a Felipe individualmente, enquanto chamou a maioria dos outros em pares. Felipe apresentou Natanael a Jesus. Isso está em João 1:45 a 51.
E Jesus também chamou Natanael. Ele apresentou Natanael, ou Bartolomeu, e Jesus chamou também. Ao se reunirem, aí uma outra passagem em que João cita ele. Ao se reunirem 5.000 pessoas para ouvir Jesus, Felipe perguntou a Jesus: como alimentaremos a multidão? Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Então, também aquela multiplicação dos pães, Felipe questiona, mas como nós vamos alimentar essa multidão, né? E foi Felipe que pergunta isso a Jesus. Isso está em João 6, 7. Noutra ocasião, um grupo de gregos dirigiu-se a Felipe e pediu-lhe que o apresentasse a Jesus. Felipe solicitou a ajuda de André e juntos levaram os homens para conhecê-lo. Isso está em João 12, 20 a 22. Enquanto os discípulos tomavam a última refeição com Jesus, Felipe disse: Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso nos basta. Isso está em João 14, versículo 8. Jesus respondeu que nele, em Jesus, eles já tinham visto o Pai. Né? Quer dizer, Felipe questiona, lá na última ceia, que queria que Jesus mostrasse Deus para ele. Falou, olha, vocês já estão vendo Deus em mim, né? Através de mim. Essas 3 breves lampejos são tudo que vemos acerca de Felipe. A igreja, ele fala que a igreja católica, né, tem preservado muitas tradições a respeito do seu último ministério e morte. Segundo algumas dessas notícias, ele pregou na França, outras dizem que ele pregou ao sul da Rússia, na Ásia Menor, ou até mesmo na Índia. Porém, nada de concreto, portanto, se diz isso. Né? E Felipe, só para a gente completar, ele morreu como um mártir. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, esticado, sabe, para que ele sofresse bastante. A morte de Felipe foi bastante cruel. E ele foi crucificado também de cabeça para baixo. Inclusive, bom, só isso. Aos 87 anos de idade. Quer dizer, para a época, ele viveu bastante também, né, gente? Uhum. Então, essa aqui é rapidamente alguma coisa que eu procurei pesquisar a respeito da vida de Felipe. Pode continuar, Malu. A sua palavra canora sensibilizava ainda mais porque ele fora testemunha de Jesus, com que convivera em estreita comunhão de ternura. Obrigado a sair de cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Hierápolis, na Frígia, onde o seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Só um momentinho. Tá. Essa Frígia, eu procurei, era uma região ou um país que ficava na Ásia Menor. E tinha muitos judeus que moravam nessa região. Muitos foram trazidos na época da Babilônia, lá onde eles foram trazidos, foram devolvidos para Israel, e eles se estabeleceram nessa região chamada Frígia. Interessante que o apóstolo Paulo, ele passa por 3 ocasiões por essa região e ele cita, em algumas partes dos Atos dos Apóstolos, na parte do Paulo, ele cita que ele passou por aí. Havia muitos judeus que moravam nessa região, né? Por isso, talvez até que o Felipe foi até lá levar essa nova mensagem para os judeus que ali estavam, né? Apesar de que também o povo nativo de Frígia, eles eram considerados bárbaros, né? Eles eram politeístas, costumavam fazer oferendas de sangue para os deuses. Eles também não era um povo que acreditava em um único Deus, e sim vários nos deuses, né?
mas moravam lá naquela região muitos judeus. Continua. Os frígios podiam ser considerados bárbaros no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz. Olha aí, tá vendo? A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais, que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso, que desacatava as autoridades. Aprisionado só um momentinho, eu imagino, sinceramente, que esses discípulos, que esses apóstolos, né, eles traziam tanta energia que realmente devia incomodar muito, né? Eu imagino aqueles, vamos dizer, os doutores, quer dizer, o chefe, aqueles reis, né? Quem é esse? Uma pessoa humilde, que não tem título nenhum, que anda de casa em casa, que não tem um lugar fixo e consegue envolver, enquanto que nós temos armas, temos ouro, temos tudo, temos Deus para cada coisa para nos atender, porque os deuses daquela época eram os serviçais do homem, né? Ah, queria alguma coisa, olha, em troca a gente mata isso, você nos dá aquilo. Era, vamos dizer assim, os deuses eram tratados com negociação, enquanto que Jesus veio e falou: oh, não precisa disso, não. O amor de Deus sobre com seus filhos, não precisa ter nada em troca, né? Então, isso devia incomodar muito aqueles potentados da época, né? Quer dizer, falar, mas quem que é esse daí que chega andando humilde e aí consegue toda essa mobilização, consegue perturbar tanto, consegue até mesmo trazer aquilo que nem a espada, às vezes, conseguia, a serenidade daquele povo, né? Então, realmente... Oi? Não, só complementando isso que você está falando, a gente também tem que lembrar da parte da espiritualidade também, né? O trabalho era muito árduo, tanto no plano material, como do ponto de vista espiritual, porque imagine os inúmeros adversários do Cristo, né? A espiritualidade inferior, também fazendo a sua influência aí sobre os encarnados e sobre esses discípulos, porque era uma luta, né, para que essa boa nova não fosse disseminada. Então, unido a isso, né, que você falou, eu acho importante a gente ver esse lado também, né? Porque imagina o tamanho do trabalho. Hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que a espiritualidade está numa luta ferrenha aí, porque tem um imenso número de espíritos, né, que são contra a doutrina do Cristo, inclusive contra a doutrina espírita mesmo, que seria o cristianismo redivivo, né, seria o cristianismo primitivo que volta, né, com o advento do espiritismo. Hoje já estamos também sofrendo tendo essa batalha enorme, né, e naquela época que estava começando, que era de fato o cristianismo primitivo, né, e eles, os discípulos, como eles tinham estado com Jesus, né, eles receberam de forma muito limpa, né, muito clara, todas essas orientações, todos esses conhecimentos, né, toda essa, enfim, veio direto da fonte, vamos dizer assim. Então, eles tinham uma influência muito grande, né, eles tinham condições ali para fazer esse início de trabalho aí do cristianismo, né. Então, eles imagina... estavam impregnados, né? Eles estavam impregnados daquela energia, né? Eu imagino assim, né? Porque eu nunca estive, por exemplo, próximo do Chico, né? Mas pessoas assim que tiveram oportunidade de visitar o Chico, de chegar próximos, que sentiam uma energia impressionante, ficavam assim, mesmo depois que saíam do ambiente, ainda se estavam impregnados. Agora, você imagine a força de Jesus, né?
quer dizer, o governador do planeta que veio até aqui, que falou, ó, chegou o momento, eu preciso ir aí, eu preciso deixar marcado naquele povo. Quando eu falo naquele povo, a gente não é, eu estou me referindo só àquela época, a nós, porque com certeza essa vinda do Cristo submetido às leis da carne, reencarnou, viveu, sangrou, chorou aqui, toda essa energia impregnou o planeta material, né? Espiritualmente, a gente sabe que ele é o governador, mas ele impregnou, ele deixou marcado. E eu fiquei pensando, quando eu estudo esses textos, eu falei, por que Jesus não escreveu, né? Por que Jesus não determinou, pelo menos, um discípulo? Tinha o Mateus, que aparentemente era o mais intelectualizado. Por que não escrevem aí, registra? Porque ele sabia. Eu penso assim, não sei se eu estou raciocinando certo, que ele tinha certeza que a energia que ele deixaria impregnado perpetuaria por todos os tempos. Né? E ele sabia que, mesmo se ele tivesse determinado que um dos discípulos tivesse escrito, vamos dizer assim, ele sabia que isso sofreria interferência do homem. Né? Mas, mesmo assim, eu acredito que ele estava confiante, com certeza, do exemplo dele. Foi tão forte que ele abalou a história de todos nós terráqueos. Então, não precisava escrever, que nós aprenderíamos através da observação, do raciocínio, do desenvolvimento dos sentimentos, né? Porque, como ele disse, que a mensagem dele é uma mensagem de liberdade e de amor, o momento em que nós começamos a exercer esse sentimento, nós vamos trazendo dentro de nós a figura do Cristo. Então, isso já é suficiente. A letra, ela foi modificada muitas vezes, em muitas ocasiões, mas isso não foi suficiente para matar a mensagem em si. Bom, vamos lá, gente? Continua, Malu, para nós, por favor. Erguido no madeiro da infâmia que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade, à vida. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Aqueles eram dia dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele oferecera aos discípulos para esparzirem no mundo. Então, tá, só um momentinho. Então, a gente vê aqui, naquele tempo, me chama a atenção aqui o seguinte, naquele tempo, o testemunho que os primeiros cristãos tiveram que dar a essa mensagem foi através da morte física, né? Realmente, através... Porque a gente lendo aqueles romances, acho que de Paulo Estevão, dos 1000 anos, os romanos, aquele outro, eu não entendia por que aqueles cristãos entravam cantando nas arenas. De onde vinha? Eram loucos, sabiam que ia morrer, em vez de estar triste, chorando, esperneando, eles entram cantando, morrem como se estivessem assim, enxergando, e de fato, né, eles enxergavam, eles já não sentiam mais as dores, porque eles já enxergavam esse outro reino que Jesus pregava. Então, eles não entendiam. E esse era o testemunho exigido. Hoje, o testemunho é outro. Não precisa se derrubar sangue, mas nós precisamos
arrancar de nós uma série de sentimentos que ainda nos faz presos, né, à matéria de uma forma bastante pequena, né? A gente assiste assim tantas coisas assim, noticiários dentro de nós mesmo, quer dizer, o testemunho hoje é outro, é um testemunho de equilíbrio, né? De confiança mais nos desígnios divinos, de confiança mais de que os momentos, principalmente depois do advento da doutrina espírita, né? Que tudo é passageiro, que as dores não são definitivas, que nós realmente fomos criados por uma evolução e que essa realmente chegará. E, então, esse é o testemunho, né? Quer dizer, é não se revoltar diante de situações difíceis, é saber desculpar as ofensas por acaso recebidas, é não ofender ninguém, é respeitar as opiniões diferentes da nossa. Quer dizer, olha só, quanto testemunho que nós podemos dar. Não precisa mais ser através do sangue, como os primeiros cristãos e os primeiros discípulos tiveram que vivenciar, né? Vamos Marli, lá? Oi. Então, complementando também, quando a gente fala você falando aí da confiança, né? Está falando da fé, né? Que a gente muitas vezes a gente titubeia mesmo, né? A dificuldade é muito grande, mas é importante lembrar que se a gente mantém um pensamento realmente de confiança, até tomando como exemplo esses primeiros cristãos aí que morriam como tochas humanas, né? Pelas mãos dos romanos, né? Se a gente for pensar, o que acontecia? Eles tinham uma crença, uma fé tão imensa que havia um envolvimento espiritual tão grande, né, desses cristãos aí. Eles estavam tão envolvidos fluidicamente, a gente tem que imaginar isso também, né? Até por meio de um processo, é um processo mediúnico, né? Uma mediunidade ali acontecendo. E aquele envolvimento era tão imenso que aquela sensação era a sensação de liberdade, né? Sim. Por quê? Porque tinha aquela conexão com uma espiritualidade superior naqueles momentos ali. Então, o resto passava a ficar pequenininho, né? Vamos dizer assim. Por mais que ele soubesse que iam queimar, que iam morrer, né? Enfim, o medo ia desaparecendo, como é que se diz? Qualquer desespero, angústia, ansiedade, né? Por quê? Porque aquela conexão superior ali, aquele envolvimento, ele possibilita essa liberdade aí, esse bem-estar, essa energia diferente. Então, eu vejo assim, naquele momento eles estavam completamente envolvidos por essa espiritualidade superior. E é a nossa luta, né? Porque o que acontece diariamente com a gente? A gente está geralmente conectando com aquela espiritualidade inferior, né? E vai nos desequilibrando. Então, eu vejo essa fé também nesse sentido, você crer o suficiente para elevar mesmo o pensamento. E como a gente faz na hora da prece, né? Na prece, eu acho que a gente até consegue, né? Elevar, e você sente aquela energia melhor, mas isso teria que ser um constante, né? Vamos dizer assim, durante o nosso dia. Como a gente oscila muito, tem hora que a gente tem fé, tem hora que a gente não tem. Dependendo do que acontecer, você tem fé. Dependendo, você não tem mais. Mas assim, não é? E a necessidade seria essa constância do nosso pensamento. É como se a gente passasse o dia inteiro em oração, né? Tipo, para a gente exemplificar. E isso é importantíssimo, porque isso vai nos fazer ter esse estoicismo que ela fala aqui, essa abnegação diante das situações que nos acontecem, porque vão acontecer, né? Sim. A gente está no mundo de provas e expiações, vai nos chegar várias situações que a gente vai precisar enfrentar. Mas aquela conexão superior, essa energia que vem, né, dos nossos próprios protetores, enfim, né, a gente pode mais ou menos imaginar essa espiritualidade aí, né, enfim, do Cristo, né, do próprio Cristo também, e
E aí eu acho interessante manter essa conexão, trabalhar isso em nós, essa fé vai crescer, né? Nesse sentido de confiança. Então depende muito da nossa cabeça mesmo, né? Exatamente, dessa liberdade, né? Quem quer falar? Alguém queria falar? Parece que... Não, acho que não, né? Então, exatamente, né? Essa oscilação ainda talvez a grande tarefa nossa no momento, né? Quer dizer, ainda nós deixamos nos influenciar muito pelas coisas na matéria. Não que elas não sejam importantes, ela era importante para a nossa manutenção, para a nossa vida aqui, para a nossa experimentação como espíritos, nós precisamos da reencarnação. Mas esse valor devido, né, que a gente precisa aprender, assim, porque também a gente tem que entender um pouco, Simone, que a gente veio aí de muitos e muitos anos em que as coisas espirituais tinham um lugar circunscrito para ser praticado, né? Assim, a gente ia na igreja, a gente ia no templo, a gente ia num lugar circunscrito. Aqui eu vou falar com Deus, então aqui eu sou manso, eu sou doce, eu falo palavras bonitas, eu canto hinos em louvor a Deus. Agora, lá no meu dia a dia, é outra coisa. Aqui é a lei do mais forte. Vamos que vamos. Então, essa dualidade, a gente viveu isso muito tempo. Quer dizer, há um tempo atrás a gente ia, bom, vou na igreja, vou na missa, aí você assistia à missa, confessava, fazia aquele ritual, pronto, já fiz uma obrigação com Deus. Quando, na verdade, a nossa obrigação com Deus é todo momento. É diária. É diária em todo instante. Não precisa de um lugar circunscrito para me conversar com Deus. E essa experiência humana no relacionamento, no trato, é o momento que eu converso com Deus. Não foi isso que Jesus falou? Quando que nós tivemos de comer? Quando que nós tivemos de beber? Na hora que eu bati na sua porta, né? Aí você me deu de comer, você me deu de beber, você me tratou bem, com educação, com respeito, entendeu? É nessa convivência diária que realmente a gente vai dando testemunho. Opa, aprendi. Não aprendi direito, vou ter que refazer essa lição. E assim a gente vai indo, né? Uma hora a gente chega lá, se Deus quiser. Com certeza. Vamos lá, Malu. Todos, portanto, cada um a seu turno, foram convocados a provar a autenticidade da mensagem, conforme sucedeu a André, o irmão de Simão Pedro, que já idoso nunca desanimou e prosseguiu no ministério, continuando a pregar para os sítios, godos, trácios, todos considerados onde viviam etíopes, peraí que eu me perdi aqui, etíopes, mandando crucificar pelo sádico Egéias, que governava os edécinos, posteriormente sendo sepultados com a ternura dos seus discípulos em Patras, a célebre cidade de Acaia. Só um momentinho. Aqui, então, ela vai falar um pouquinho de André, né? Que também teve uma morte também bem trágica, bem cruel, vamos dizer assim, né? Mas ele depois foi permitido que os restos mortais dele fossem retornados lá na cidade de Patra. Isso aí a gente leu aqui na história também, né? Pode continuar um pouquinho. João, o evangelista, foi o único que não foi assassinado, havendo morrido idoso. Diz a história que ele morreu com quase 100 anos. Eu fico imaginando, olha, naquela época, viver quase 100 anos. E ele é interessante, eu quando li isso aqui, eu fiquei pensando que o João, ele era bem novo, né? Era bem novinho, né? E ele foi o único que ficou ali, que não fugiu, né? Interessante, foi o único que ficou ao lado de Maria na hora da crucificação do Cristo. E é interessante, olha só, eu não sei se tem a ver
Não, ou se é da minha imaginação, quer dizer, ser o único que não morreu de forma cruel. Os outros que fugiram, que na hora que viu que Jesus, cada um negou, Pedro chegou até a negar, e todo mundo se escondeu, ficou de longe observando, e todos eles morreram de forma bastante dolorosa, né? Não sei se tem a ver alguma coisa, é só uma observação que me chamou a atenção. Continua, Malu. A luz derramava-se a fluxo em toda parte. Porém, em todo lugar, Jesus era odiado, porque libertava as vidas das algemas, da ignorância e do poder dos maus. Olha a liberdade de novo, olha a liberdade de novo, né? E como a Simone lembrou, assim também como ele era odiado pelos potentados, pelos poderosos da época, também provavelmente era odiado por toda uma gama de espíritos inferiores que gostavam daquele saramaleco, daquelas oferendas, daquelas todas coisas que os homens faziam para eles, né? Então, esse homem vai chegar aqui, vai querer perturbar a nossa vida, não. Então realmente ele tinha o ódio daqueles que não comprazia no bem, né? Vamos lá. Aqueles que o amavam, no entanto, não desanimavam, prosseguindo integérrimos e íntegros, no meu está integérrimos. Não, é isso que significa íntegro. Ah, tá. E jubilosos no ministério, enquanto aguardavam o testemunho com que mais se compraziam, demonstrando a excelência da mensagem. Invejoso, Egeias ficou melindrado com o respeito de que gozava André das suas narrativas gloriosas ao lado de Jesus, do esplendor e da grandeza do reino dos céus que ele não estava interessado em conquistar, já que era prisioneiro do reino terrestre, assim como de todos aqueles que se diziam cristãos. Conseguiu, através dos mecanismos do servilismo e do ódio, permissão de Roma para crucificar todos aqueles que se vinculassem a Jesus, que se negassem a adorar os deuses mentirosos. Porque naquela época, Roma era o único que podia decretar a morte, né? Então, mas mesmo assim ele conseguiu essa autorização para perseguir os cristãos, né? E mais uma vez aqui ele fala realmente do reino dos céus, da liberdade, que eles não entendiam o que aquele homem fica aí adorando, escutando, embevecido com isso, né? Quer dizer, da onde? Eu não estou interessada nisso, eu estou interessada em outras coisas. E esse pessoal está me incomodando, né? Então, realmente, vamos dizer assim, ele diz aqui, melindroso e invejoso, né? Porque talvez gostaria de receber toda essa atenção que aqueles cristãos, dos primeiros cristãos, não davam mais a ele. Vamos lá. No seu julgamento, sem qualquer receio, André declarou-lhe que havia um outro juiz, cuja maneira de decidir era totalmente diversa da dele, porque era imparcial e imperecível, provocando-lhe a ira, resíduo nefando do primarismo que permanece nas criaturas humanas infelizes, desse modo, mandando crucificá-la. Eu fiquei imaginando a cena. Já pensou? No julgamento, André falar para ele, olha, o senhor pode falar o que o senhor quiser aí, mas o juiz que vai me julgar não é desse reino. Isso deve ter provocado, né? Olha só, cuja maneira é completamente diferente. Os valores, o que você está me julgando não tem o menor sentido, não tem o menor valor lá em outro reino, que é o reino de Jesus. Quer dizer, você imagina a raiva que esse homem ficou, né? Ele lá julgando, talvez esperando que pedisse um perdão, que, né, pelo amor de Deus, e ele falou, olha, só pode me julgar do jeito que o senhor quiser, porque
o julgamento que é realmente é de um outro juiz, com outros valores completamente diferentes do seu, do que o senhor não faz nem ideia do que seja. Isso deve ter, como diz aqui, provocou a ira dele. Quer dizer, aí que falou, não, então... E Marli, foi. Você vê o tamanho da fidelidade, da lealdade ao Cristo, né? Porque ele tem coragem de saber que vai morrer, né? E não negar. Olha o tamanho, assim, da influência do Cristo, de viver a mensagem do Cristo mesmo, né? Como que eles conseguiam, mesmo numa situação assim. E é interessante que mesmo numa situação terrível, porque ali, né, ele mesmo ali não deixou, eu achei interessante que o André, mesmo naquela situação, ele deixou uma mensagem, né? Quer dizer, ele não parou de pregar, mesmo ali, na hora, está sendo julgado, daqui a pouco eu vou estar morto, mas eu vou continuar falando daquele a quem realmente eu devo, vamos dizer assim, servidão, entre aspas, né? A quem eu devo realmente respeito. E, quer dizer, mais uma vez, ele pregou a grandiosidade da mensagem do Cristo, mesmo naquele momento mais difícil, né? Cruel, que seria perfeitamente humano se ele tivesse medo, né? Por que não? Não a gente fica se imaginando, né, na situação, e é interessante porque eles tinham a noção da imortalidade da alma, né? Então, ele sabia também que ele ia perder aquele corpo ali, né? Que o risco que ele tinha era somente de perder o corpo físico. Porque também, na mensagem do Cristo, ele passa a ideia, né? Ele ressuscitou, ou seja, em toda essa questão do reino e da imortalidade, né? Então, eu acho que eles eram tão convictos disso que conseguiam ter essa coragem aí, né? Que você colocou. Nada abalava, né? Vamos lá, Malu. Também os egípcios, os indianos e outros povos politeístas que praticavam sacrifícios de animais e humanos, quando lhe convinha, odiavam o mestre de Nazaré, que os amava e inspirava alguns dos seus discípulos para que fossem levá-los por toda parte, sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade a Jesus é vista como comportamento patológico, alienação, covardia moral. Às vezes, né? Você está exagerando. É muito, chega. Às vezes a gente já escutei isso algumas vezes. Está meio exagerado, você está ficando fanática. E é bem isso. Então, até hoje, né? Vamos lá, Malu. Os seus servidores não encontram espaço no mundo em que triunfam os equivocados e recebem láureas os criminosos, aqueles que matam em nome da pátria, da política, da fé religiosa, dos preconceitos em que se comprazem. Jesus, porém, vela pelos seus continuadores e prossegue convocando os seus trabalhadores para que permaneçam na seara imensa, onde os poucos fiéis devem viver em vigília de amor e de perdão, de misericórdia e de compaixão, experienciando a caridade. O cristão sem testemunho é solo árido, dominado pela seca e pela morte. O testemunho de qualquer natureza, mesmo aqueles interiores silenciosos, são a condecoração de quem ama Jesus e resolveu por servi-lo. Olha que interessante, né, gente? Olha só. Muito. Mais uma vez, aquilo que a Simone lembrou ali, quando ela fala, deve viver em vigília de amor. Quer dizer, vigília, o que é? É a constância, né? É estar em atenção a todos os momentos, né? E eu achei esse final aqui de uma grandeza muito testemunho poético, de qualquer natureza. Bem poético. Porque realmente a gente trava muitas batalhas
interior, né? Em silêncio. Muitas vezes a pessoa olha, tem uma impressão, mas às vezes a gente calou uma ofensa, um perdão que a gente deu lá no silêncio do coração para alguém que a gente supõe que nos ofendeu, porque a gente só recebe ofensa porque a gente quer, né? Porque se alguém nos maltrata ou fala alguma coisa, se a gente encarar aquela pessoa como um doente, como um desequilibrado, que em momentos também nós nos desequilibramos, em momentos também nós estamos doentes e precisamos dessa compreensão do outro, o outro também. E se a gente se ofende ainda, é porque a gente não tem esse olhar de misericórdia. É o momento, o passageiro está nervoso, deve estar com algum problema, relevar aquilo. E lutas, às vezes, silenciosas que nós travamos conosco, que eu achei interessante quando ela diz aqui, essas lutas também recebem a condecoração de Jesus. Né? É bem vista, ele vê. Pode ser que ninguém tenha visto, ninguém saiba, mas lá no íntimo do nosso coração, nós sabemos que Jesus nos ama, nos vê e nos acolhe carinhosamente. Eu achei muito bonita, essa é a mensagem. Uma pena que já estamos terminando a malha, né? Porque ela é poética mesmo, realmente. É uma poesia mesmo, muito bonita. Então, vamos terminando essa? Você vai parar a gravação? Vou.